Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir os seus pensamentos, nossos pensamentos, e iluminá-los para que possamos fazer sempre a melhor escolha, porque a vida depende de escolhas. Então, nós temos que saber o que escolher. E não é difícil escolher. Deus fala, não erreis, não erreis, não erreis. Você tem duas opções, nós temos duas opções. Ou seguir o caminho da justiça, de dar a Deus o que é de Deus, ou da injustiça, de não dar a Deus o que é de Deus. Não dar a César o que é de César. Então, César está roubando, César está maltratando o povo. Aí você diz, então, por causa disso, eu não vou pagar os meus impostos. Tudo bem. Você está contrariando a vontade de Deus, porque a quem honra, honra. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Independentemente do que o César está fazendo, seja bom, seja mal, não interessa. É sua obrigação, é nossa obrigação dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, duas opções. E falando em opções, muitas pessoas têm perguntado, questionado, bispo, poxa, eu tenho feito tudo certinho, eu fiz o jejum de Daniel, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz propósitos, etc. Mas ainda não recebi o Espírito Santo. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Isso é muito importante. O batismo com o Espírito Santo segue uma disciplina que você tem que saber. Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, primeiro ele foi batizado em quê? Nas águas. Ele precisava ser batizado nas águas? Não. Mas, para cumprir as Escrituras, então ele se submeteu ao batismo nas águas. Em seguida, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é tão importante quanto o batismo no Espírito Santo. Então, muitas pessoas dizem, eu já batizei nas águas, ô bispo, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Aí vem a pergunta, será que você morreu mesmo para o mundo? Porque batizar nas águas é simples, é fácil. É só você ir lá e o pastor batizar você. O difícil é você deixar a sua natureza velha ali nas águas. O difícil é aquela natureza renhida, aquele temperamento ruim, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aqueles pecados escondidos no mais profundo da sua alma, ficarem ali. Então,
é o que acontece normalmente. As pessoas se batizam, quer dizer, elas entram pecadoras, secas, e são imersas na água. Quando saem, ao invés de saírem com uma nova vida, normalmente, elas saem a mesma coisa, elas saem pecadoras molhadas. Quer dizer, na prática, ela foi batizada, mas na teoria não foi batizada. Por quê? Porque ela continua sendo a mesma criatura. Mas, ô bispo, quem pode mudar o meu interior? Quem pode tirar de mim esses pecados escondidos, etc.? Jesus. Mas para que você possa tê-los arrancados da sua vida, para que a sua vida seja verdadeiramente limpa, pura, você tem que se converter, você tem que se arrepender. Converter e arrepender é a mesma coisa. Você se arrepende, que tampouco é um sentimento. O arrependimento é uma atitude, é uma ação. Você determina de não fazer mais aquilo que você vinha fazendo, que era errado. Você sabia que era errado. Então, você deixa de fazer o que era errado. Por quê? Porque agora você foi batizado nas águas. Você deixou a sua natureza velha lá dentro das águas. Você sepultou. E quando você se ergueu, foi levantado das águas, pronto, acabou. Você começa a viver em novidade de vida. A Bíblia fala novidade de vida. Quer dizer, uma vida nova, novo pensamento, novas atitudes, novas companhias. Companhia que não servem, você já não quer mais. Então, redes sociais, internet, tudo que traz para dentro de você lixo, o lixo deste mundo, você deixa para trás porque você não tem prazer naquilo, não é? Então, quando a pessoa verdadeiramente é batizada com o Espírito Santo, o seu batismo valeu, porque ela está deixando de fazer o que ela não deveria ou não deve. Ela vinha fazendo, não deve fazer mais. Aí sim, ela está em condições de receber o Espírito Santo. Então, essa é a norma, a disciplina, a ordem que tem que acontecer com as pessoas. Há casos que pessoas são batizadas com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Mas são raros, são casos raros, mas acontece. Por exemplo, uma pessoa, como nós temos visto, um presidiário, lá na cadeia, de madrugada, orando a Deus, ó Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida, eu não quero mais. Se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou fazer a mesma coisa que eu fiz, nunca mais vou cometer crimes, vou roubar, vou usar drogas, vou traficar, etc, etc. Nunca mais. E Deus vê a sinceridade dele, vê que ele realmente assumiu aquela postura ali naquele momento. Ele não foi batizado nas águas, mas Deus vê essa pureza de sinceridade, então ele batiza com o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, não adianta você fazer o físico e o espiritual deixar de lado, o emocional deixar de lado. Não, é 100%, é tudo. Então, quando o batismo nas águas, por exemplo, o que é o batismo nas águas? É o sepultamento de alguém que supostamente morreu para o mundo, não morreu para os amigos,
morreu para a internet, aquelas coisas sujas, aquela podridão da internet, para as redes sociais, morreu para a vida de prostituição, morreu para a vida de adultérios, morreu para a vida de corrupção, de mentiras, de roubos, de malícias, morreu para a vida de mágoas, ressentimentos, morreu para tudo neste mundo. Aí sim, quando a pessoa é batizada, tem que acontecer isso. Ela sepultou, foi morta, morreu para o mundo e foi sepultada. E a partir daquele momento, ela começa a viver em novidade de vida. Bem, isso é o que tem que acontecer. E quando não acontece isso, não adianta a pessoa receber ou querer o Espírito Santo simplesmente. Ela tem que se submeter ao sepultamento. Mas para que ela seja sepultada, de verdade, ela tem que deixar o mundo. Ela tem que virar as costas, que é a conversão. Ela tem que virar as costas para o mundo, para todas as ofertas que o mundo faz. E aí sim, quando ela toma essa decisão e é batizada, sepultada nas águas, pronto, a natureza dela fica lá de fato e de verdade. E quando ela levanta, teoricamente, ela tem que receber o Espírito Santo naquele momento, quando recebe o batismo nas águas, como aconteceu com Jesus. Mas nem sempre isso acontece. Mas quando a pessoa realmente é batizada nas águas e valeu aquele batismo, então ela deve receber o Espírito Santo. Porque é isso que aconteceu com Jesus, o nosso Senhor. Então você, minha amiga e meu amigo, às vezes você está com ganas, uma ansiedade de receber o Espírito Santo. Você tem orado, você tem jejuado. O que é fácil fazer, porque jejuar não é difícil. Orar tampouco é difícil. Ir na igreja tampouco é difícil. O difícil mesmo, o sacrifício mesmo, é a pessoa ter o coração rendido aos pés do nosso Senhor Jesus. Quando ela realmente se entrega, aí sim, Jesus faz o resto. E só Ele pode avaliar, pesar se a pessoa está mesmo se entregando ou não. Só Ele. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso, só Deus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Então ele sabe quem verdadeiramente está pronta para receber o Espírito dele e quem não está. Quem verdadeiramente se entregou para Ele 100% e quem não se entregou. Quer dizer, a gente promove o jejum de Daniel. Olha, você deve deixar os pensamentos do mundo invadirem sua cabeça, o seu coração e ficar apenas restrita, limitada à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e buscar as coisas de Deus e se informar apenas das coisas da palavra de Deus. E muita gente não faz isso, faz um jejum meia boca, não tem seu pensamento 100% ali no que está fazendo. E aí não acontece o batismo, mas quando tem, aí acontece. E ele, o Espírito Santo, uma vez a pessoa recebendo o Espírito Santo, ela tem a direção do Espírito Santo para fazer as melhores escolhas. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa não tem o Espírito Santo e Deus cobra dela, fala com ela, vai batizar. Então, há pessoas que vêm batizar não porque o pastor falou, não porque foi sugerido a ela, não, mas porque ela quis morrer para o mundo, ela quis ser sepultada, ela realmente quis.
Ela realmente quis, ela obedeceu não apenas aquilo que está escrito, mas dentro do seu ser ela realmente abraçou aquela fé. Aí sim acontece o que ela quer, o batismo com o Espírito Santo. Entendeu, amiga? Meu caro amigo. Então, se a sua vida está indo de mal a pior, mesmo sendo crente, eu não gosto dessa palavra, mas você é crente, você, teoricamente, você é aquela pessoa certinha e tal, mas o seu coração, quem pode avaliá-lo? Só Deus. E se você não morreu para o mundo, não foi sepultada, como é que você vai começar uma vida nova? Como que você pode ter uma vida nova dada por Deus e continuar com a vida velha? Não tem como. Ou você continua com a vida velha, ou você recebe uma vida nova. Ah, eu quero uma vida nova. Então, você tem que abrir mão da vida velha, da velha natureza. A natureza egoísta, carnal, egocêntrica. Aí sim, você deixa. Não, eu não quero mais ser o que eu tenho sido. Eu quero uma vida nova. Você abre mão da sua vida velha, aí sim, de verdade. Quando você abre mão de verdade, aí sim, você recebe uma vida nova. Tá bom? Bem, amanhã eu quero convidá-los para participar da Santa Ceia, aqui no templo ou qualquer igreja universal do Reino de Deus. Participar da Santa Ceia é fácil, mas seguir o espírito da Santa Ceia é outra coisa. Porque o Espírito Santo, que é o espírito da Santa Ceia, faz com que a pessoa participe da Santa Ceia como verdadeiramente filha de Deus. Ela renova os seus votos com o Senhor Jesus. Então, amanhã nós teremos a Santa Ceia e nós estaremos participando com vocês aqui no templo às 7 horas da manhã. Às 9h30, o bispo Renato estará também participando com vocês. E às 18 horas, o bispo Misael estará participando com vocês da Santa Ceia. E nós estaremos em outro lugar. Às 6 horas estaremos em outro lugar, onde nós vamos a um lugar pequeno, então eu não quero anunciar para que não venha superlotar. Então, eu quero que você saiba que amanhã o importante é você participar, sentar-se à mesa e comer do pão como a carne de Jesus, beber do sangue, do suco de uva como se fosse o sangue de Jesus. Porque Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, não tem vida. Amanhã, Santa Ceia em todo o mundo, em nome do Senhor Jesus, todo mundo, em todas as igrejas do mundo inteiro, você que nos assiste na África, na Europa, nas Américas, enfim. Seja bem-vindo. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.